Olá, bom dia. E que história é essa, né? Da bolacha ter relação com a ansiedade. Mas vamos lá. Vou tentar explicar, na verdade, todo um outro mecanismo. A questão da bolacha é mais para chamar a atenção. Mas tem a ver, sim, tem a ver com o nosso modo de viver hoje. E deu para ver na foto que é uma bolacha, creme em cracker, água e sal, né? Que é aquela bolachinha que até tem no imaginário de algumas pessoas que é mais saudável, porque, né, enfim, tem poucos ingredientes ali. Bom, se é saudável ou não, eu não sei, essa não é a minha área. Mas o que aconteceu ali? Essa bolacha que antes era sem graça, né? Ela foi polvilhada de açúcar na parte de cima. E aquilo visualmente é muito atrativo. É também é um paladar, é aquela coisa do agridoce, o sal com toque de açúcar. E aí se você ainda passa uma manteiguinha, pronto. Aquilo já é uma bomba de satisfação, de sensações no nosso paladar e para o nosso cérebro. Ela fica mais crocante, ela já é bonita, já chama atenção, já se come com os olhos. E isso fala muito do nosso tempo, né? Desse exagero, essa valorização da comida. Hoje em dia você percebe, volta um pouquinho, uns 10 anos. Como que era apresentado a comida para você? Como que você era bombardeado pelas, pelas indústrias aí e até pelo comércio alimentar, né? Hoje você vê toda uma construção da imagem da comida e cada produção mais linda do que a outra em volta desse hábito, que é fundamental. E também por isso é tão difícil para nós nos educar e viver de uma maneira ordenada, de uma maneira mais temperada, né, de uma maneira mais equilibrada com a alimentação. É muito difícil porque existem páginas na internet o tempo todo, postando fotos e vídeo o tempo todo, cortando as coisas e derramando recheios e coberturas. E aquilo nos enche os olhos. E ainda vem o mecanismo do pedir para chegar em casa. Então, nem mais este trabalho de ir buscar nós temos mais. Então, todo esse mecanismo de como vem sendo trabalhado a alimentação influencia e sim, tem um papel na nossa ansiedade. Por quê? Essa busca por prazer o tempo todo e a alimentação é também um tipo de anestesia, é um tipo de fuga, né? Enquanto eu estou me alimentando e se eu tenho esse hábito de comer mais do que eu preciso parar, respirar um pouquinho e me perguntar: por quê? Do que é que eu estou fugindo? O que é que eu estou tentando anestesiar? Que vazio eu estou tentando preencher? Percebe? Então, olha todo esse mecanismo. A comida, ela tem esse caráter físico mesmo, de saciedade, de preencher um espaço dentro de nós. Só que fora da medida, ou sempre indo na direção da comida mais saborosa, da comida mais crocante, mais açucarada, ou né, daquele ponto perfeito, se eu não consigo me submeter a pequenos desconfortos de não comer simplesmente aquilo que eu gostaria, ou até de comer de uma maneira mais simples, não tão sofisticada, ou não, enfim. Se eu não consigo, acaba que é uma fraqueza. E toda fraqueza também alimenta a ansiedade. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão? Bom, se você não tem o hábito, se você diz para mim assim, eu não sei cozinhar, ótimo. Tem alguma coisa
que você tem vontade de aprender ou que você gosta muito de fazer e não sabe. Então, ir ao supermercado, comprar as coisas, fazer a sua própria refeição, até mesmo replicar uma comida hiper saborosa que você geralmente pede ou que você vê no Instagram mesmo, nas páginas aí de culinária e de lojas. Então, ter essa força e construir em você esse hábito de preparar a sua própria comida. E de preferência que você vá ao supermercado, talvez sem o celular ou pelo menos sem mexer no telefone, ande pelo supermercado, preste atenção no que você está comprando, escolha os alimentos, observe as pessoas no supermercado, né? Veja ali aquela dinâmica, como que está acontecendo, como que está se desenrolando. Chegar em casa, higienizar, preparar a sua própria comida. Pode parecer muito pequeno, mas não é. Para você, para sua autoconfiança, para sua autoestima, isso tem um valor. Porque muitas vezes nós vemos mães que fazem um certo esforço para ensinar os filhos a preparar o seu próprio lanche, para começar a aprender o que já na idade dele consegue. Por quê? Porque juntar pequenas habilidades vai influenciar na autoestima. Então, uma criança que ela sabe que ela consegue fazer um bolo sozinha, veja, eu tenho uma capacidade incrível. Para uma criança isso é muito. Eu consigo fazer um bolo. E isso vai sendo o fermento, o alimento da autoestima e da autoconfiança. Não é muitas vezes nos poupando da sujeira, da bagunça, da limpeza, sabe? Se eu tenho medo dos processos mais simples da vida, eu tenho medo da própria vida. Então, mais uma vez, essa coisa da ansiedade, né? Esse fugir do desconforto e buscar o prazer a todo tempo. E a indústria alimentícia, ela está muito ligada nessa questão. Tanto que tem uma bolacha de água e sal que agora tem açúcar. Gente, isso é incrível. É incrível o quê? A percepção deles terem criado esse produto. É inteligente, no mínimo, porque eles conhecem aquilo que te dá prazer. E até foi engraçado, porque a minha mãe que compra essa bolacha e ela evita, porque quando ela começa a comer, ela não consegue parar. Percebe? Então, assim, esse sistema de recompensa, ele vai ali só pedindo mais e mais e mais e mais e mais. E já deixa de depender da sua fome, tá? É só mesmo a vontade de comer. Então, a gente precisa estar atento. Do que é que eu estou fugindo? Qual é o vazio que eu estou tentando preencher, muitas vezes, com excesso de alimentação? E aí uma técnica, lógico, vamos dar aqui uma prática. Antes de comer, vamos respirar por 1 minuto, 2 minutos. Coloque no celular o temporizador. Por quê? Não é o cronômetro, né? É aquele que conta regressivo, contagem regressiva. E aí você coloca o tempo, porque o seu celular vai apitar. E aí você começa a respirar devagar. Sentir o seu corpo, sentir onde é que está a tensão, né? Também. Às vezes a gente já senta para se alimentar tenso. A gente já está ali buscando fugir, ou buscando anestesiar, ou buscando compensar uma dor. Então, se eu estou sentada, às vezes eu consigo perceber o que está tenso. Às vezes eu posso estar travando a minha mandíbula e vou ter aí problemas ortodônticos. Eu posso estar com a mão rígida, às vezes apertada. Eu posso estar balançando muito as pernas e os pés. Eu posso estar sentindo a minha coluna. Então, sentar, respirar, perceber o seu corpo, perceber suas emoções, pelo que eu estou passando. Eu estou comendo porque eu estou com fome?
ou eu estou fugindo? Tem alguma coisa que eu tinha que fazer agora e eu decidi comer sem nem ter fome? É um mecanismo de fuga. E aí depois eu começo, mas eu procrastino muito. Porque a gente está fugindo, a gente está anestesiando, a gente está preenchendo esse espaço, que é da ação também, né? E a comida, ela dá também essa lentidão para nós, porque o nosso corpo, ele gasta demasiada energia para a digestão. Então, assim, se você vê num estado de muito nervoso, de muito, né, num estado de estresse real, de perigo, muitas pessoas vão passar mal, né? O corpo vai tentar esvaziar-se o máximo possível, porque ele não consegue correr, gastar muita energia física e digerir ao mesmo tempo. Então, geralmente é quando até a gente pode passar mal depois de comer e empreender uma atividade física, a depender do impacto. O nosso corpo não aguenta duas atividades, entende? Que vão puxando ali. Então, parar a mesa antes de comer, colocar ali uns 2 minutos, respirar um pouco, puxa o ar bem profundo em 2 segundos, segura 2, solta 2 e segura vazio por 2. Depois vai fazendo por 3, por 4. Vá respirando e quando terminar, perceba: será que eu estou mesmo com fome ou só estou com vontade de comer? Será que eu estou fugindo de alguma coisa? O que eu tinha que estar fazendo e eu estou aqui dando prioridade para a alimentação que nem está na hora e eu nem estou precisando de fato, tá? Então, essa busca por prazer o tempo todo e essa fuga, até mesmo no sabor maravilhoso da comida, contribui sim para a nossa ansiedade. Sem falar que até nos pedidos que fazemos pela internet, a ativação do o seu pedido saiu para entrega, né? Ele já libera em nós uma série de hormônios de saciedade, de prazer, de satisfação. Então, a expectativa da chegada daquilo que a gente pediu, do alimento que a gente pediu, já libera muito mais hormônios e saciedade e tudo do que a própria comida em si. E às vezes a gente pode estar viciado nesse tipo de sensação, essa sensação boa de saber que aquela comida hiper gostosa, super temperada, com todos os tipos de realçadores de sabor, porque é claro que as pessoas vão cozinhar para ficar o máximo gostoso possível. Isso geralmente leva uns pozinhos mágicos que ainda nos causam muito mais dependência, só que são neuroinflamatórios. Então, até quem tem criança em casa precisa estar muito atento, né? Existe uma substância que, claro, nós temos, mas em excesso inflama o nosso cérebro, que é o glutamato monossódico. Estejam atentos, olhem nas embalagens e todo pozinho mágico, tudo que promete realçar o sabor da sua comida, é um sinal de alerta, não é legal. E as pessoas que vendem comida na rua estão a usar isto sempre porque precisam. Porque aquilo vai fazer com que você lembre mais daquela comida, com que você busque mais o prazer daquela refeição. Porque ela já é preparada e já tem ali substâncias para causar esse tipo de efeito mesmo, para te deixar mais dependente e tá ali sempre lembrando. Então, é isso, né? Essa live super surpresa e inesperada, que foi propiciada inclusive porque a minha paciente precisou desmarcar. Mas é isso, a gente precisa usar das coisas da vida, das surpresas, dos imprevistos para fazer outras coisas para preencher o nosso tempo e contribuir. Então, fica aí essa dica, né? Vamos fazer a nossa própria comida. Vamos pegar esta força, alimentar a nossa autoestima, porque nós precisamos construir essa autoestima com coisas concretas.
Autoestima não é algo que está ali dentro, que eu vou alimentar só com o meu pensamento, ou que, nossa, eu vou me achar suficiente e boa só, mas eu não sei fazer nada de concreto. Então, uma autoestima verdadeira, ela precisa que eu seja capaz de fazer várias coisas. E é essa capacidade que tira o meu medo do amanhã, que diminui a minha ansiedade, tá bom? Então é isso. Um beijinho, fiquem com Deus e logo, logo voltaremos.